Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostrae. Amém. Nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora da Encarnação, é uma das primeiras igrejas do Brasil, na Bahia, Passé, e nada mais significativo do que esta igreja para nós falarmos de uma pessoa que marcou o século XIII, que foi Francisco de Assis, onde diante do crucificado da cruz de São Damião, Francisco, ele em oração, ele tem um chamado de Deus, que é o chamado, a frase, vai e reconstrói a minha igreja. Então esse chamado de Francisco, a princípio, ele foi construir a igreja de pedra, foi reformar a igreja de pedra, foi pegando as pedras, foi construindo, mas logo depois ele percebeu que a construção da igreja era espiritual. Na verdade, era erguer a igreja de uma maneira espiritual que estava em decadência no período da Alta Idade Média, aonde o clero estava já não mais vivendo aquilo que era o espírito da igreja, o espírito da pobreza, aquele mandamento do próprio Jesus, não carregar bolsa, dinheiro, nem bastão. Era realmente viver o despojamento, acreditar realmente que Deus é que supre, que Deus é que realmente vem em nosso auxílio e que nós somos sustentados por uma graça divina, um mistério divino, a providência do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. E Francisco veio buscar essa radicalidade, a radicalidade do Evangelho. Quando ele foi entregar a regra para o Papa, e quando de repente virou a regra, viu, não, mas isso aqui é o Evangelho. Eu quero a regra, e queria uma regra, mas falou, não, a nossa regra é o Evangelho. Tanto é que eles viviam realmente a profundidade, a radicalidade do Evangelho. Mas eu quero contextualizar, peguei Francisco nesse contexto, não para falar do Francisco do passado, mas para falar aquela frase do Papa João Paulo II que diz: o mundo tem saudade de Francisco de Assis. E essa realidade desta igreja hoje é uma realidade profética dentro da igreja também. E a frase que Deus falou para Francisco de Assis continua ainda a ressoar no mundo, continua ainda a bradar e a tocar os ouvidos. Vai e reconstrói a minha igreja. Então esse chamado que foi para Francisco é para nós também um chamado. Para nós que somos missionários, que já estamos na missão, e você que talvez ainda não está, para que você desperte. Desperte da sua sonolência. Nós estamos vivendo um período realmente de muita prova, de muita dificuldade, mas de muita graça. É no período quando Jesus está na barca dormindo e as ondas estão como devorando e os apóstolos ali desesperados, e de repente Jesus levanta da barca e ele acalma o mar. Nós estamos vivendo um período de dificuldades, mas um período que Deus está na barca, e Deus sempre esteve nessa barca, esta barca que é a igreja, que é a eclésia, e nós somos sustentados por essa barca. E a frase de Francisco deve incomodar o nosso coração: vai e reconstrói a minha igreja. A reconstruir a igreja, templo do Espírito Santo, a reconstruir a igreja que é a morada de Deus, a igreja que é a esposa do Cordeiro, a igreja sem mancha, sem ruga, a igreja que é sempre jovem,
a igreja que nunca envelhece, a igreja que nos alimenta, a igreja que é mãe e mestra, como diz o Concílio de Trento, esta igreja que nós somos enviados como missionários a levar uma palavra, nós somos chamados também a resgatar a pobreza de Francisco, a resgatar o mistério de Francisco. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Nós somos chamados a ser a diferença nesses tempos difíceis, de ser homens profundamente embebidos do Espírito Santo. Pessoas que estão totalmente tomadas pelo poder de Deus, totalmente tomadas pela graça do Senhor. Nós temos que confiar na sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Esse é o chamado que Deus faz para cada um de nós. E nós temos que se abandonar nos braços de Deus. Acreditar. É Ele que nos conduz. É Ele que nos sustenta. Nós não temos que ter medo. Nós temos que nos abandonar nos braços do Senhor e viver pelo Espírito. Como diz em João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você só ouve o ruído, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. É ser conduzido pelo Espírito, é ser essa folha seca onde o vento sopra e leva para onde quer. É realmente ser um homem espiritual. Francisco era um homem que tinha o seu ouvido aguçado para escutar a voz de Deus. E por isso ele teve essa liberdade. A liberdade onde Francisco, a igreja falava da pobreza. Mas depois de Francisco, a igreja conheceu a pobreza franciscana. Ele mudou não só a sua época, mas ele mudou até mesmo o conceito da pobreza, de viver a pobreza radical. Hoje nós queremos ser missionários, mas queremos ser missionários com roupa lavada, queremos almoço, janta, café da manhã, tudo pronto. Queremos ser o missionário do século 21, o missionário da apostasia, o missionário onde não tem mais a radicalidade do evangelho. E eu e você, nós somos chamados a viver essa radicalidade. A radicalidade de viver a pobreza, de viver o mistério, a dama pobreza. Francisco de Assis um dia falou para os frades que iria se casar. Quando ele falou que ia se casar, se preparou um grande momento. Os frades meio confusos, Francisco vai se casar, não entendiam muito bem o que estava acontecendo. O dia que ele chegou, ele entrou no mistério da fila do casamento, ali na procissão, e ele falou que estava se casando com a dama pobreza. E aquele dia ele fez o seu matrimônio com a dama pobreza, a suma pobreza. E Francisco viveu despojado. Que nós possamos também ter esse despojamento. Que Deus abençoe cada um de vocês, derramando a graça, a fortaleza e o espírito franciscano, o espírito de despojamento, e que essa frase, ela penetre no teu coração. Vai e reconstrói uma igreja. A igreja precisa de homens violentos. A igreja precisa de pessoas que não falem da santidade, mas que vivem a santidade, que vivam a santidade, que se entreguem nos braços de Deus e faça a diferença como homens e mulheres de Deus. Que Deus os abençoe. Pax et Bono. Tua palavra é lâmpada para os meus passos, Senhor e meu Deus.